Oi, gente, tudo bom? Vou estar hoje aqui falando dos antigos profetas da Bíblia. São muitos, né? Muitos os profetas, né? Temos o profeta Samuel, temos vários profetas, né? Ezequiel e muitos outros, Eliseu, né? Temos muitos, né? E nessa época antiga existia muitos profetas que eles exortavam até mesmo os reis, né? As rainhas, os governadores, gente poderosa. Imagina, né? Um profeta desse exortando essas pessoas naquela época. Por que que tinha tudo isso? O que que acontece? O planeta Terra no planeta Terra habita uma humanidade ainda muito atrasada evolutivamente, tá? Moralmente, cientificamente, tecnologicamente, intelectualmente, ainda é muito atrasada, muito. Tá? Nos dias de hoje, 2023, ainda é uma humanidade extremamente atrasada, muito atrasada mesmo, mas muitos não enxergam dessa forma. Tá? Muitas pessoas acham que já estão no futuro e tudo mais, mas não, ainda é muito atrasada. Imagine como aqui a Terra não vai estar daqui a 1000 anos, daqui a 5000 anos. Né? Nós temos que imaginar essas coisas. Como não estará? Como está o povo daqui a 1000 anos, a 2000 anos, daqui a 5000 anos, vão falar o que da gente? Eles vão falar que nós éramos primitivos, que nós éramos atrasados. E muitos dos nossos sistemas de crenças, da nossa cultura, da nossa tecnologia de agora, que parece ser o certo, né? Vai modificar tudo, porque tudo tem que evoluir. Tá? E nós temos que estar abertos a mudanças o tempo inteiro. Mudanças da forma de pensar, né? Mudar a nossa tecnologia, a nossa cultura, o nosso conhecimento espiritual. Né? Então, hoje nós temos muita gente que se acha o detentor de todo o conhecimento espiritual, e de quando você fala alguma coisa diferente, entra em fúria. Quando você fala alguma coisa diferente daquilo que daquilo que ele acredita, ele te ofende, ou entra em fúria, diz que você é um louco, diz que você está equivocado. Nós não somos detentores de toda a verdade do universo. Eu, Pedro, não sou. Eu posso errar, eu não tenho todo o conhecimento do universo, tem coisas que as pessoas vão me perguntar. E eu não vou saber responder, porque eu não tenho conhecimento de tudo. Tá? Não tenho, mas eu estou aqui para ajudar com um pouquinho de conhecimento que eu tenho, que é pouco, eu estou aqui para ajudar, né? Na evolução de vocês ajudam na minha também, né? E a gente cresce junto, todo mundo. Então, nós temos que entender que nós somos eternos aprendizes, tá? Eternos aprendizes. A gente sempre vai estar aprendendo algo novo e é importante que a gente esteja com a mente aberta sempre para o novo, tá? Porque o progresso é isso. Progresso é estar sempre aberto para o novo. É claro que existem os absurdos, né, que a gente tem que questionar. Nós temos que questionar, mas questionar de forma saudável, sem ser de forma perniciosa e sem ser de forma exagerada. Senão a gente vai usar essa máxima para não aceitar nada do que vem de novo. Tá? Então tem que ser tudo na medida. Questionar de forma saudável. Tá? E sabendo que sempre muito daquilo que a gente acha que é impossível, daqui a 100 anos é totalmente possível, daqui a 1000 anos é muito mais possível, e ainda virão outras coisas, que se a gente acha que as coisas daqui a 100 anos são impossíveis, imagine as daqui a 1000. Tá? Então a gente tem que ter essa percepção, gente. Então nós ainda somos muito atrasados, a humanidade daqui da Terra ainda é muito atrasada evolutivamente. Imagine há 4000 anos atrás, na época dos profetas, tá? Imagina, 4000 anos atrás, 3000, 5000 anos atrás, tá? E a humanidade daqui da Terra ainda é uma humanidade muito rude, muito agressiva, muito violenta. Só você vê o comportamento, se vocês verem o comportamento das pessoas nas ruas. Todo mundo com pressa, todo mundo agressivo, todo mundo violento. A gente estava até conversando aqui hoje, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos acontece muito isso. O sinal está fechado, a pessoa tem 2 carros na frente da pessoa, a pessoa está no carro dela. Parece que ela fica com a mão na buzina. Abriu o sinal, ela aperta a buzina junto com o sinal que abriu. Então vocês percebam a ansiedade. Isso é doença, doença do espírito. Tá? As nossas motocicletas aqui no Rio, eu vejo muito isso, as motocicletas, elas têm que estar lá na frente. Elas fazem de tudo para estar lá na frente, embaixo do semáforo, embaixo do sinal, ou sinaleira, né, em outros estados, que é o semáforo. Ela tem que estar lá. Ela não aceita ficar atrás de um carro, atrás de 2 carros. Ela tem que estar lá na frente. Tá? Ela faz de tudo, nem que ela arranque o seu retrovisor. Ela passa por cima da calçada, mas ela tem que estar lá na frente. Ela passa por cima do seu carro, mas a moto tem que estar lá na frente. Não pode ficar atrás de um carro. Não pode ficar atrás de 2 carros.
Será que a pessoa não entende que quando o sinal abrir, os carros vão andar e ela vai poder andar também? E vai poder desviar do carro e seguir o seu caminho? O que ela vai perder ali são poucos segundos, né? São poucos segundos. Qual é a diferença de estar lá na frente ou estar atrás de um carro ou 2 carros? Isso não vai atrasar a viagem do motociclista, mas na cabeça dele, ele vai perder muito tempo. Então ele tem que estar lá na frente. Olha a cabeça da pessoa, tá? Então esse é o nosso mundo, é o nosso planeta. E eu não falei nada aqui. Falei só a situação da buzina e do motociclista. Tem muito mais, tá? Determinadas pessoas na rua pisam no pé de alguém sem querer, para você ver o que vai acontecer. Esbarra em alguém sem querer. Tenta ser gentil com alguém. Tá tão difícil achar alguém gentil na rua que quando você é gentil, a pessoa acha que você está querendo alguma coisa errada, né? Então, vocês percebam quanto a humanidade daqui ainda é muito atrasada. E eu não falei nada, hein? Falei pouca coisa. Então, quando eu falo que é atrasada, eu não estou ofendendo. É a realidade daqui, tá? É só vocês ligarem os repórteres. Liguem os repórteres e vocês vão ver o show de horrores, tá? Então, se hoje é atrasado, ainda é muito. Imagine há 5.000 anos atrás. Imagine como é que não era a humanidade aqui há 5.000 anos atrás, gente. Então, o que a espiritualidade faz? A espiritualidade envia espíritos, além da época que está acontecendo aquela situação, para poder estar trazendo um conhecimento mais profundo, mais expandido da realidade espiritual, tá? E também envia espíritos especificamente para exortar aquelas humanidades. Exortar é o quê? Dá uma bronquinha, dá uma bronca, tipo, muda aí, cara, muda aí que está errado, né? Você tem que mudar, tá na hora de você mudar, cara. Isso aí vai te trazer muito prejuízo, você está sendo mal. Só que a pessoa não percebe que ela está sendo má, que o comportamento dela é pernicioso e ruim. Por quê? Porque aquela humanidade toda está naquele comportamento. Então está tão inserido que se tornou normal. Se tornou normal e está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Então a espiritualidade tem que enviar esses seres mais evoluídos para tentar mudar aquela cultura de comportamento. Então isso é feito há 5.000 anos atrás, há muitos milênios atrás, e é feito até hoje. Até hoje. Porque, lembra do que eu disse? Aqui ainda é muito atrasado. É claro que melhorou, né, gente? Daqui para 5.000 anos atrás melhorou bastante, teve evolução, mas ainda é muito ruim. Ainda é muito ruim, tá? Então imagina como é que não era 5.000. Então os profetas, como é que eles exortavam? Eles exortavam de uma forma incisiva, gente. Bem incisiva mesmo, tá? Eles até gritavam. Tá? Eles gritavam mesmo. Vocês já viram filmes bíblicos ou novelas bíblicas? Né? Tem emissoras nossas que passam muitas novelas bíblicas. Vê como é que o profeta Samuel exortava Saul. O profeta Samuel exortava Saul, o rei Saul. Tá? E o rei Saul respeitava o profeta Samuel, porque sabia que ele era um ungido de Deus. Tá? Vê como João Batista exortava os poderosos. João Batista, que foi decapitado por causa disso, porque ele falava mesmo na cara o que as pessoas tinham que ouvir. Ele foi decapitado por causa disso, tá? E ele era visto como maluco. João Batista era visto como louco, gente, por causa desse jeito dele, tá? Isso aconteceu só lá atrás? Não, gente. Acontece hoje. Acontece hoje com aqueles que são levantados para exortar aqueles que precisam mudar, tá? Como é que esses profetas eram vistos? Porque eles gritavam, falavam tudo o que precisavam ouvir mesmo. Sabe o que acontecia? Tinha alguns reis que eles consultavam, vamos supor, 30 profetas. 30. Nesses 30, só tinha um ali que verdadeiramente estava obedecendo à espiritualidade. Um só que estava obedecendo. Os outros 29 não estavam obedecendo à espiritualidade coisa nenhuma. Os outros 29 profetas estavam falando para o rei tudo o que ele queria ouvir. Aí esses 29 profetas tinham medo do rei. Então falava para o rei tudo o que ele queria ouvir. E o rei também pagava eles, dava muitos agrados para eles. Então eles falavam, vamos falar tudo o que ele quer ouvir, né? E ele agrada a gente, ele nos paga, né? E ainda não vai ficar com raiva da gente, não vai matar a gente, e fica tudo certo. Só que a espiritualidade envia no meio disso tudo aí um espírito que não vai se deixar levar por isso, que não vai ter medo do rei, não vai querer ser pago, e ele vai falar para o rei tudo que ele precisa ouvir, sim, doa ou não doa. Doa quem doer.
Ele vai falar, porque ele não tem medo de rei, esse profeta não tem medo da morte, esse profeta é um espírito mais evoluído, ele está ali de passagem. Então ele não vai ter medo de ninguém, ele vai falar tudo que o rei precisa ouvir, sim, porque o rei está fazendo besteira. Vai estar fazendo muita besteira, e ele vai falar. Aí o rei fala assim, poxa, eu tenho 30 profetas, 29 profetas, falam tudo certinho, tudo igual, e esse único profeta aqui, ele só me fala desgraça, só me fala que eu sou ruim, só fala que eu estou fazendo tudo errado. Poxa, esse profeta aí é um enviado do diabo. É isso que eles vão falar. E não é só o rei que pensa dessa forma, não. As pessoas que estão ali, que vivem ali no palácio também pensam. Muitas das pessoas que vivem nas comunidades ali, nas cidades, pensam também, tá? E os outros 29 profetas também pensam desse jeito. É um ou outro só que concorda com esse profeta que exorta, que é o que está certo, tá? Mas ele é visto como o errado. Ele é visto como o vilão, tá? E os outros 29, que estão falando que o rei quer ouvir, por interesses próprios, são vistos como os mocinhos. Então, os ungidos do Senhor de verdade, aqueles que são evoluídos de verdade, que faz o que tem que ser feito, doa quem doer, né? Não se importando com o que vão pensar, esses são vistos como os vilões, são vistos como os errados. E são vistos também, sabe como o quê? São vistos como obsidiados hoje em dia. Hoje em dia são vistos como fascinados. Tá? Estão pregando, muita gente diz que esses profetas lá da época antiga estavam pregando doutrinas de demônios, porque fala para as pessoas o que elas precisam ouvir e às vezes trazem uns conhecimentos muito avançados, muito além daquela humanidade. Então, quando em planetas primitivos como aqui na Terra, quando um conhecimento muito mais avançado é trazido, esse conhecimento está tão lá na frente, está tão avançado, que as próprias pessoas que estudam os conhecimentos espirituais e têm conhecimento, chama aquilo de doutrina de demônios, né? Diz que é uma loucura, né? Que é uma fascinação, é uma obsessão, né? E inventam várias teorias, interpretam a Bíblia ao pé da letra, daquela forma bem religiosa mesmo, né? Bem limitada, bem estreita, né, para dizer que o outro que está trazendo uma visão muito mais expandida, muito mais além do paradigma terrestre, aí diz que ele está trazendo uma doutrina de demônios, diz que ele está obsidiado, diz que ele fala muito bem, que ele está falando muito bem, tem muito conhecimento, que ele manipula bem, que traz até mesmo um conhecimento de Deus ali, mas no meio daquilo ali tem coisa do diabo e engana todo mundo. É isso que falam. É isso que falam daqueles que têm uma visão muito mais expandida, muito além do paradigma terrestre, não só nessa época de agora, como lá atrás. Então, é visto como os profetas lá atrás eram vistos como endemoniados. Sabe quem era visto como endemoniado? Jesus Cristo. Diziam que ele era filho do Beelzebu, que ele estava endemoniado. O povo falava, gritando com ele, tá? Muitas das vezes os apóstolos dele tiveram dúvida, conversavam entre eles, poxa, será que o que ele está falando não é loucura? Será que ele não é maluco? E a gente está seguindo um louco? Será que ele não está endemoniado? Será que não tem espíritos trevosos, espíritos do mal, que estão usando ele como instrumento para falar essas coisas para a gente? Será que ele não está nos enganando? Tá? E é isso que acontece com aqueles que têm uma visão muito além de humanidades primitivas como o planeta Terra e muitos outros mundos pelo universo que é muito parecido com a Terra e outros inferiores na evolução. As coisas se repetem, as dúvidas se repetem, só muda de planeta, mas os acontecimentos são os mesmos. É igual religião. Você só muda de religião, mas os problemas entre os médiuns são os mesmos. Só muda de religião, tá? É a mesma coisa com os planetas. Esse problema só muda de planeta, mas é o mesmo problema em humanidades terrestres. Tá? Então, esses profetas antigos que exortavam, eles eram vistos como loucos, endemoniados, obsidiados, fascinados, na linguagem de hoje, usando, né? E que pregavam doutrinas de demônios. Tá? E aí o pessoal fala, mas isso foi há 5.000 anos atrás, 4.000. Não, gente, hoje é a mesma coisa.
Só muda um pouco o vocabulário. Hoje usa fascinado, hoje usa obsidiado, hoje usa mal assistido. Precisamos orar muito por ele. Gente, vamos orar por ele, porque ele está mal assistido. Gente, vamos orar por ele, porque ele está muito obsidiado. Muito. Principalmente quando ele incorpora um espírito muito incisivo, um espírito que está sendo muito grosseiro. O médium incorporou um espírito que gritou, foi muito grosseiro, foi debochado. Gente, essas pessoas estão precisando ler os livros de Rubens Saraceni para ver qual é o comportamento dos Exus que trabalham para a luz, nas trevas, lá embaixo. Tá? Vocês vão ver que muitos dos médiuns de hoje que estão sendo usados para exortar, incorporados com espíritos, os espíritos estão sendo até educados com relação ao que há nesses livros. Tá? O plano espiritual não é esse conto de fadas que as pessoas pensam. Não é esse conto de fadas, porque o plano espiritual, o plano astral, né, os planos próximos à crosta e os planos inferiores, eles são planos daqui da Terra. Como é que está o comportamento da humanidade daqui? Bem complicado, né? Então os desencarnados daqui da Terra, que são bem complicados, criminosos, marginais e outros, eles ficam nessas dimensões depois que desencarnam, e lá ainda é pior do que aqui. É um mundo cão, 10 vezes pior do que daqui no mundo físico ou mais. Então é essa humanidade que está nessas dimensões, desencarnado. Então os espíritos, os Exus, por exemplo, os Exus que trabalham para a luz lá nas trevas, não tem como conversar com eles de forma religiosa, como pintaram aqui, falando mansinho, falando aceita Jesus, falando o amor é maravilhoso, o amor, ele vai ser engolido lá embaixo. Não é esse diálogo lá embaixo. Isso daí é uma fantasia religiosa, isso aí é uma visão totalmente fantasiosa que religiosos aqui criaram, muito religiosos ortodoxos. Tá? A realidade lá é diferente. O diálogo lá com determinados espíritos é diferente. Tá? Vocês vão achar que um espírito desse é das trevas. Se vocês verem um Exu ou um outro espírito que trabalha para a luz nas trevas, vocês vão se surpreender, vocês vão dizer, nossa, não é possível, esse espírito é das trevas, esse espírito não é da luz. Porque vocês vão ver como é que ele vai falar, gritando, fala palavrões mesmo para eles, falam palavrões. Tá? Tem até luta corporal. Tem, gente. Espíritos da luz lá embaixo, com o espírito trevoso, tem lutas lá embaixo, tem batalhas. Existem batalhas. E a batalha nem sempre é energética, não. É corpo a corpo. Isso acontece lá embaixo. Vocês acham que não? Leiam os livros do Rubens Saraceni. Leiam o Guardião da Meia-Noite. Leia o Guardião Executor. Leiam os livros do Rubens Saraceni e vocês vão ver que o negócio lá é feio lá embaixo. Tá? Então é com esse tipo de espírito que a gente está lidando aqui na Terra. Quando os espíritos incorporam nos médiuns e exortam, eles sabem muito bem com quem eles estão falando, porque esses espíritos que estão lá embaixo, eles estão encarnados aqui. Eles estão encarnados aqui. Eles vieram nada mais, nada menos do que lá de baixo. E a maioria deles, sabe quem são? Pessoas que estão buscando por espiritualidade. Pessoas que estão buscando por evolução espiritual. Pessoas que estão buscando vídeos no YouTube que fala de espiritualidade. Porque essas pessoas são levadas a buscar esses vídeos para evoluir. Então, as pessoas que buscam espiritualidade e médiuns são os mais doentes. Mais do que aqueles que não buscam espiritualidade. Muitos dos que não buscam espiritualidade são menos doentes do que muitos que estão buscando espiritualidade. Muitos dos que vivem suas vidas normais e não buscam por nada de espiritualidade, não têm nem religião, estão muito melhores do que muitos religiosos, do que muitos médiuns. De todas as religiões que eu estou falando, não é só espírita, não. É na igreja, no centro de Umbanda. Nós temos que sair da Matrix e enxergar o espírito, enxergar além do véu, para entender o que está acontecendo. Por que essas pessoas são levadas para buscar espiritualidade? Por que elas são levadas para trabalhar em igrejas, centros espíritas, centros de Umbanda? Por que elas são levadas? Porque são doentes, gente, a maioria. São doentes, são extremamente endividados e doentes. Tá? E quando você chega numa igreja ou no centro espírita, eles já ficam com aquela cara mansinha, sorri, te abraça cheio de carinho. Aquilo ali é só fachada, aquilo ali é máscara. Convive entre eles para você ver, se torna um deles para você ver como é que vai ser. Na convivência você conhece a pessoa. Na convivência você conhece. Agora, só ir lá visitar e ele te tratar bem, cheio de carinho, cheio de amor, tranquilo, está vestindo uma máscara, ele está atuando.
Por dentro é outra coisa. Vocês já ouviram falar de religiosos que dentro da igreja, ou dentro do centro espírita, ou dentro do centro de Umbanda, é um anjinho, mas dentro de casa é um capeta, é um demônio, bate na mulher, é cheio de ódio, grita. Isso tem um monte de gente que é assim, que dentro da igreja é um anjinho e dentro de casa é um diabo, é um demônio. Tá? São espíritos doentes que são colocados nessas religiões para poder se consertar, para poder evoluir. Só que eles são tão doentes, que o conhecimento entra todo na cabeça. Eles falam muito bem sobre o conhecimento espiritual, entra todo na cabeça, mas não entra no coração. A maioria desses espiritualistas, de médiuns, de todas as religiões e de pessoas que não trabalham com a mediunidade, mas estão buscando por espiritualidade, porque são levados pela espiritualidade, porque essas pessoas são todas conduzidas a esses vídeos, tá? Não pense vocês que aquilo ali foi por acaso, essas pessoas são conduzidas a esses vídeos, tá? Esses vídeos aparecem para essas pessoas e elas sentem uma vontade grande de ver, ou então, não vou ver agora, aparece de novo, não vou ver, já é a quarta vez que aparece para mim, aí vai lá e vê. E aí, quando vai ver, tá tudo que ela precisa ouvir tá dentro daquele vídeo. Ela foi conduzida. A espiritualidade levou aquela pessoa àquele vídeo. Vai chegar nela. Pode ter certeza que vai, é inevitável. Ela vai ver. Ela vai ver. Então, essas pessoas, gente, são extremamente doentes. São espíritos extremamente doentes. A maioria. Os que buscam por espiritualidade, por aí pela internet, e os que trabalham com a mediunidade. A maioria. Não são todos, tá? Não são todos. Porque espíritos evoluídos encarnados também buscam por espiritualidade. Eles vão ser sedentos de conhecimento espiritual, porque eles são evoluídos. Então, eles vão buscar por conhecimento espiritual. Também tem esses que buscam pelos vídeos espirituais no YouTube, mas são espíritos evoluídos. Isso existe, tá? Não vamos dizer também que são todos, que são ruins, porque não são, tá? Existem médiuns evoluídos nas casas religiosas de todas as religiões? Existe médium evoluído, sim. Só que o que eu quero dizer é que os médiuns evoluídos e os que buscam por espiritualidade que são evoluídos é uma minoria. Minoria. A esmagadora maioria, pelo menos 80%, são todos espíritos endividados, criminosos cósmicos, doentes emocionais, doentes psíquicos, doentes do espírito, tá? Com sérios distúrbios emocionais, sérios distúrbios de personalidade, sérios distúrbios psíquicos. Muita gente que é dissimulada, falsa, que na tua frente mostra uma coisa e por trás é outra. Muita gente que é manipuladora, arrogante, prepotente, tá? Intolerante, tá? É ódio puro, tá? Veste uma máscara de anjo, mas às vezes acontece alguma coisa no trabalho dela ou em qualquer lugar, explode de fúria, explode de ansiedade, explode de impaciência com uma pessoa que ela está trabalhando ali ou qualquer outra pessoa, tá? Pode ser um médico, ele explode de impaciência com o paciente, tá? Ele mostra ali naquela hora ali quem ele verdadeiramente é. Porque o homem não é um corpo. O homem é o espírito que habita aquele corpo. Tá? O corpo é fachada. É o espírito que manda. E mesmo que ele esteja no esquecimento, todo o comportamento dele, todo o jeitinho dele de ser vai ser externado. Ele não vai conseguir segurar um comportamento que ele não tem. Ele vai segurar na frente do público por um tempo, mas ele não segura muito tempo. Ele vai chegar uma hora que ele vai ficar cheio de impaciência, vai ficar cheio de raiva, vai ficar arrogante. São pessoas que sempre estão certas em tudo. Se você falar diferente dela, ela não aceita. E ela vai discutir contigo até o fim do mundo na posição dela. Tá? É esse tipo de gente que está nesse meio de espiritualista. É esse tipo de gente. Tá? É a maioria. Os que trabalham com mediunidade de todas as religiões, todas. Mediunidade está em todas as religiões. Quando eu falo na mediunidade, de todas as religiões. Os que trabalham com mediunidade e as pessoas que buscam por espiritualidade. As pessoas que estão buscando na internet vídeos, que estão sendo levadas pela espiritualidade porque são doentes. E a espiritualidade leva nesses vídeos porque esses vídeos são um remédio. O remédio que elas precisam para se curar. O remédio que elas precisam para mudar. Só que tem um problema. A maioria não se enxerga. Tá? Se você falar, olha, você é um desses? Não, de jeito nenhum, não aceita, de forma alguma. Por isso que quando desencarnam, se acham injustiçados quando se veem no umbral. Nossa, eu não merecia estar aqui, eu busquei por espiritualidade tantos anos, eu mudei. Será que mudou? Mudou nada. Não mudou. Por isso que os antigos profetas, que exortavam gritando, estão reencarnando hoje. Os antigos profetas, que exortavam gritando bastante, eles estão reencarnando hoje.
esses antigos, que gritavam com o rei, eles estão reencarnando hoje, porque muitos desses reis lá atrás continuam bem ruins até hoje. E muitos deles estão encarnados como médiuns, dirigentes espíritas, médiuns. Geralmente esses médiuns, eles encarnam, sabe como? Eles encarnam com uma mediunidade linda, com um chakra coronário aberto, mesmo sem ter conexão com Deus. É feita uma preparação lá na espiritualidade, que eles abrem um chakra coronário daquele médium, faz um trabalho, né, nos chakras dele e abre. Mas aquele chakra coronário aberto não é porque ele tem conexão com Deus pela sua evolução, não. Aquele chakra foi aberto por uma tecnologia avançadíssima, por espíritos avançadíssimos que conseguem fazer esse tipo de serviço. Aí ele encarna aqui para poder espíritos superiores usarem ele, mesmo sem ter sintonia, usá-lo, mesmo sem ter sintonia. Tá? Porque foi feita toda uma preparação no plano espiritual para espíritos muito evoluídos usar aquele médium endividado. Tá? E aí ele acha que está sendo ungido por Deus, acha que é um espírito evoluidíssimo que falou com ele. Realmente foi um espírito evoluidíssimo que falou com ele, sim. Mas não é porque ele é evoluído, não. É porque ele é extremamente endividado. Ele precisa trabalhar com esses espíritos para ele poder evoluir e ajudar outros a evoluir. E os outros que ele está ajudando a evoluir são pessoas que eles fizeram muito mal em outras vidas. É uma forma dele se redimir e quitar os seus débitos. Tá? Muitas pessoas que vão ouvi-lo, que vão ouvir aquele médium, são pessoas que ele prejudicou em outras vidas. Tá? E às vezes até em outros mundos. É coisa antiga. Então aquela mediunidade linda, maravilhosa, não quer dizer que o médium é evoluído, não. Não quer dizer que ele é evoluído, não. Ele está com aquela mediunidade linda, maravilhosa, porque ele tem muito karma para resgatar, tem muito débito para quitar. E aí vem com uma mediunidade linda, psicografando, canalizando, incorporando, vendo um monte de coisa. Olha, você tem isso, 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 estou vendo isso, isso, isso. Vendo as coisas, com clarividência, com clareaudiência, com várias faculdades mediúnicas e de forma bem potente. Não é porque ele é evoluído, não, é porque ele é endividado. Tá? E espíritos evoluídos também podem ter uma mediunidade linda? Podem. Espíritos evoluídos também podem ter uma mediunidade muito aberta e o chakra coronário muito aberto, mas não porque foi feito um trabalho e abriram para ele. Ele tem um chakra coronário aberto pela sua evolução, pela sua conquista evolutiva. É natural. É o chakra coronário aberto de forma natural. Tá? E isso tudo se mistura aqui. Os das trevas, os médiuns que não são evoluídos, mas a luz está tentando resgatar, está tentando usá-los como instrumento para eles modificarem e ajudar outros que eles prejudicaram, e os da luz, tudo misturado. E esses médiuns que são endividados, na frente das pessoas, eles se mostram como anjinhos. Anjinhos, convive com eles, para ver. Convive com esses médiuns. De todas as religiões que eu estou falando, convive para ver. Rapidinho vai mostrar quem ele é. Na frente das pessoas, na igreja, no centro espírita, no centro de Umbanda, é fácil vestir a máscara de anjo. Convive. Vocês vão detectar várias coisas. Impaciência, intolerância, arrogância, raiva, ódio. Vocês vão detectar tudo isso. Fofoca. Tá? Agora, um médium evoluído, não. Ele é o que é. Ele vai ser manso, ele vai ser tranquilo, ele vai ser tolerante, compreensivo na frente das pessoas e no dia a dia. Ele é aquilo. Aquilo ali é natural nele. Tá? Ele não é perfeito. Tá? Pode perder a paciência um pouquinho rápido, mas ele perde rapidinho e já volta para a vibração dele. Não mantém. E qual é a potência dessa impaciência? Às vezes é uma impaciência pequenininha. No outro, a impaciência é estrondosa. Tá? E esses médiuns que exortam, de forma às vezes gritando e tal, não quer dizer que eles são violentos, agressivos. É porque eles sabem muito bem com quem eles estão falando. Eles sabem com quem eles estão falando, gente. Eles sabem com quem eles estão falando. Tá? São espíritos rebeldes, que já vêm encarnando e desencarnando, encarnação após encarnação e não evolui. Continua do mesmo jeito. Não muda. Aí a espiritualidade manda uns espíritos desses, que são bem incisivos, que é fora do padrão religioso daqui, porque o padrão religioso daqui é a pessoa ser mansinha, amorzinho, né? Estilo Chico Xavier, que é o que todo mundo gosta. Né? Você está achando que todos os médios são estilo Chico Xavier? Já pensou se todos os médios fossem estilo Chico Xavier? Como é que ia fazer com os espíritos criminosos e rebeldes? Porque eles não ouvem estilo Chico Xavier, não. Eles ouvem de outra forma. Uma forma bem incisiva. E o Chico não tem esse jeito, ele não tem esse estilo.
Então tem que ser um espírito evoluído que tenha esse estilo, que fale desse jeito. E às vezes o espírito que tem esse estilo mais incisivo pode ser mais evoluído do que um Chico Xavier, porque o Chico Xavier não é o espírito mais evoluído do universo, nem da Terra. Tá? Já encarnaram outros aqui mais evoluídos. Tá? Então, nós temos que enxergar isso, porque esses que estão sendo usados dessa forma, que são usados dessa forma, tanto lá na antiguidade, há 5.000 anos atrás, 4.000, como agora, o paradigma é o mesmo, a visão é a mesma. São vistos como endemoniados, fascinados, obsidiados. Tá todo tomado. Ó, médium tal tá todo tomado, cara. Ele tá todo tomado pelas trevas. Tá todo tomado e ferrou. É o que falaram de Jesus. Tá todo tomado. Tá endemoniado. A mesma coisa se repete hoje. A mesma coisa acontece hoje. E os mocinhos são vistos como vilões e os vilões são vistos como mocinhos. Né? As coisas se invertem, porque no paradigma terrestre, atrasado e primitivo, se enxerga que tem que falar só no amorzinho, tem que falar mansinho. Gente, vocês estão na Terra. Vocês estão na Terra. Aqui não é Arcturus, não. Aqui não é Sírios, não. Onde todo mundo é amoroso e fraterno, não. Lá não tem grito, lá não precisa ter exortação de forma incisiva. Lá é todo mundo equilibrado, lá é todo mundo saudável, emocionalmente e espiritualmente. Aqui na Terra, não. Aqui na Terra é tiro, porrada e bomba. Aqui na Terra é o mundo se acabando. Aqui na Terra é cada um por si. Aqui na Terra manda a lei do mais forte. Aqui na Terra é primitivo. Aqui na Terra é rude. Aqui é atrasado. Aqui é planeta violento. Planeta não, pelo amor de Deus, coitado do planeta. Humanidade violenta. Humanidade agressiva. Perniciosa. Por isso tem que estar apartada de todos os outros mundos. Tem que estar apartada dos outros planetas, porque não tem condição de conviver com outros. Não conseguem nem conviver entre si. Causam guerras entre si. Os religiosos que pregam amor e fraternidade brigam entre si, porque um pensa de uma forma e outro pensa de outra. Imagine quem não é. Na verdade, quem não é, às vezes, está muito melhor do que quem é, né? Religioso, como eu disse. Né? Então, nesse meio, gente, não pensem vocês que nesse meio espiritualista, dentro de igrejas, centros e tudo mais, vocês vão encontrar gente saudável. Não, vocês vão encontrar gente doente. Não estou falando dos consulentes, não. Estou falando dos trabalhadores. Doentes. Aquilo ali é um hospital. Igreja é hospício. Centro espírita é hospício. Centro de Umbanda é hospício. Qualquer religião é um hospício, é um hospital. Onde os trabalhadores são os mais doentes. Em sua grande maioria, não todos, mas sua grande maioria são os mais doentes, mais do que os consulentes. Tá? Muito consulente que entra ali está saudável. Não foi para ali porque está precisando, não. Foi para ali porque é um espírito evoluído, que está ali na plateia, que está buscando o espiritual, porque ele é evoluído, ele vai buscar pelo espiritual. É mais forte do que ele, não vai aguentar, ele vai buscar pelo espiritual. Então, muito consulente que está ali é mais evoluído do que muito médium que está lá na frente. Muito consulente que está ali tinha que estar lá no lugar dos médios. Tinha que estar lá no lugar dos médios. Às vezes, um consulente vale mais do que 20 médiuns. Um consulente. E ele nem sabe que vale. Vale mais do que 20 médiuns. Às vezes tem consulente que é tão evoluído, que se aparecer um mago negro no centro, ele só pelo amor que ele emana, ele desmonta o mago negro. Não precisa nem de técnica, de apometria, não precisa nada disso. Só do amor que ele emana, né? A imposição de mãos dele, às vezes nem põe a mão, só a presença dele ali. É tanta luz que só a presença, o mago negro cai. É um consulente, não trabalha com a mediunidade. Mas o que manda é o que tem dentro dele, é a evolução que tem dentro dele. O que manda não é título, o que manda não é você ser médium, o que manda não é você aceitar Jesus, o que manda não é você dizer que busco a espiritualidade, estou evoluindo, estou fazendo reforma íntima. Não, o que manda é o caráter. É o caráter que manda, é o que tem dentro de você, não o que você veste, não a máscara que você veste. Não é a máscara. Máscara cai. O que vale é o que tem dentro. É o caráter. É quem você é de verdade. Mesmo que as pessoas achem que você é um diabo. Achavam que Jesus era diabo, era demônio. Ah, mas foi 2000 anos atrás. Ué, tá a mesma coisa hoje. Mesma coisa hoje. Não mudou nada. O paradigma é o mesmo. É o mesmo. Não mudou nada. Tá? Então, esses antigos profetas,
eles exortavam desse jeito, não era só lá atrás. Eles estão voltando. Eles estão voltando. Já voltaram. E vai vir mais. E eles vão trabalhar dessa forma, falando as verdades que as pessoas precisam ouvir. E quando as verdades são faladas, aí toca na ferida, né? Aí a resposta pode ser ou ser humilde, abaixar a cabeça e falar eu tenho esse problema mesmo, vou mudar, ou entra em fúria, né? Ou entra em fúria. A maioria entra em fúria, porque não suporta saber sobre si mesmo. Não suporta saber a verdade sobre si mesmo. Por isso desencarna, vai para o umbral e se acha injustiçado. Sendo que aquilo ali, que ele está vendo tudo no umbral, é o externar do interior dele. Aquilo tudo ali que ele está vendo, é tudo que está dentro dele. E um espírito que desencarna e vai para dimensões paradisíacas, né? Dimensões superiores, com reflexos de luzes policrômicas, né? Só coisa linda, só anjinho. O que é aquilo tudo lá? Lindo, maravilhoso. Aquilo dali é o externar do interior daquele espírito que desencarnou e foi para lá. O interior dele, tudo aquilo que ele está vendo lá, é o que tem dentro dele. É o que tem dentro dele. Que é a minoria aqui na Terra. Minoria. É minoria. Geralmente esses espíritos, quando encarnam aqui, são totalmente incompreendidos, vistos como loucos, obsidiados, malucos, esquizofrênicos, endemoniados, porque falam a verdade. E eles têm uma expansão de consciência muito maior. Eles não têm 10 centímetros de expansão. Eles têm 10 mil quilômetros de expansão de consciência. Aí quem tem só 10 centímetros vai achar que ele é maluco. Ele tem 10 mil quilômetros de expansão de consciência. Qual a diferença? Imagina a diferença de 10 mil quilômetros de expansão de consciência para 10 centímetros. 10 centímetros eu pego aqui, ó. 10 mil quilômetros vai longe, né? 10 mil quilômetros vai longe. Né? É bem longe. Vai para o universo. Né? Então, não serão compreendidos. Não serão entendidos. Não vai ser entendido. Vai ser entendido. Não vai ser. Não será entendido. Tá? Só que às vezes aquela humanidade está tão teimosa, há muito tempo, tanto tempo teimosa, séculos e milênios daquele jeito, que tem que mandar um desses. Tem que mandar bem além, alguém bem além, bem além daquela humanidade, para ver se muda alguma coisa. Não vai conseguir mudar o mundo inteiro, mas dá para mudar uma comunidade grande de pessoas. Dá para mudar bastante gente. Né? Que já é um grande avanço. Né? Já é um grande avanço. E esse tipo de espírito não vai ser religioso. Não tem como. Não vai ser religioso. Ele vai ser totalmente diferente do paradigma religioso daquele planeta. Totalmente diferente. Ele vai totalmente contra todas as regras. Ele vai falar, essas regras estão obsoletas. Não precisa, não serve, não precisa. Ele vai falar isso. Vai ser visto como maluco. Como que você vai falar? Você está falando do sacerdote tal que já trabalha com isso há 50 anos. Quem é você? Chegou agora, desconhecido, para falar do sacerdote tal da Umbanda, ou do pai de santo tal, ou do dirigente espírita tal que já trabalha há 60 anos, que já tem todo o conhecimento da doutrina, ou o pastor tal que já tem todo o conhecimento da Bíblia, que é um grande missionário, que já é um missionário há 40 anos. Quem é você para falar isso? Ele é um espírito muito mais evoluído do que todos esses sacerdotes, todos esses dirigentes, todos eles. É muito mais evoluído, ele é muito mais avançado. Mas eu não conheço, não importa, ele veio do universo. A humanidade daqui não conhece quase nada no universo. Não conhece nada, só conhece aqui. E no universo tem incontáveis desses espíritos. Trilhões, quatrilhões, zilhões. Tem muitos deles. E quando eles encarnam aqui, não são compreendidos, são entendidos, estão muito além daquela humanidade. Eles causam um rebuliço. Eles causam confusão. Eles não vêm para vai ficar todo mundo bem, não vai. Eles vêm para causar confusão. Eles vêm para colocar pai contra filho, filho contra mãe, amigo contra amigo. Eles causam separação. Separação, porque através da separação todo mundo evolui. Eles causam bagunça, faz as pessoas pensarem. Esse tipo de espírito vem para isso, vem para causar confusão. Quando eles descem aqui, ele não fica tudo bem. Fica tudo confusão. Mas se essa confusão não fica tudo bem, é na visão terrestre. Na visão espiritual, está tudo bem. Tá dando certo. Aquilo que aqui parece que não está tudo bem, foi confusão, foi bagunça. Para os espíritos superiores, falam, e lá, está fazendo já o trabalho já, lá, está dando certo. Através da confusão, da bagunça, né? Através do pai contra filho, filho contra mãe, amigo contra amigo, depois, no futuro, tudo vai se resolver. Tudo vai se ajustar. Através desse caos, lá na frente, tudo vai se ajustar, porque vai ser justamente esse caos, essa briga toda, essa confusão toda, que vai fazer tudo mudar.
tem que enxergar com os olhos do Espírito e ter expansão de consciência, enxergar longe. Né? Quem está mais próximo de Deus enxerga a confusão como algo que está sendo solucionado. Quem está distante de Deus enxerga a confusão como o cara é um agitador, o cara é endemoniado, o cara está dizendo doutrina de demônios. Olha lá a confusão que ele trouxe. Onde ele passa, ele causa confusão. Onde ele passa, ele causa desgraça. Onde ele passa, nossa, esse cara é... Onde ele passa é confusão. Onde ele passa é desgraça. É o tipo de cara que se você chamar ele para dar uma palestra no centro espírita, todo mundo vai receber ele assim, ô, meu amigo, quanto tempo a gente te esperou? Vem todo mundo, os médios todos abraçar ele. Ô, meu querido, que legal, todo mundo rindo, todo mundo brincando. Quando botar ele no palco para falar, quando terminar a palestra, vai estar todo mundo de cara amarrada e não chama mais ele para palestra. Porque ele vai falar o que todo mundo ali precisa ouvir, mesmo sem conhecer. Porque o chakra coronário dele é aberto e vai vir tudo. Ele não vai saber porque ele está falando aquilo, mas vai sair tudo que os médios precisam ouvir. Jesus exortou os seus próprios médiuns, ou seja, Jesus exortou os seus próprios apóstolos. Exortou seus próprios apóstolos. Toda hora ele exortava os seus próprios apóstolos. Como é que ele exortou? Ó geração incrédula, até quando terei que suportá-los? Até quando estarei entre vós? Está exortando os apóstolos. Jesus exortou os seus médiuns, seus apóstolos, que eram médiuns. Porque eles tinham muito que aprender. Muito que aprender. Todos eles. Tinha que mudar e muito que aprender. Ali, o que menos tinha que aprender, vamos dizer assim, entre aspas, eram poucos. João Evangelista, que já era bem evoluído. Mas a maioria ali tinha muito que aprender. Ele não veio para exortar só o povo e os governadores, os poderosos. Jesus veio para exortar todos. Aqueles que trabalhavam com ele e os que trabalhavam fora. Principalmente os que trabalhavam com ele. Por que ele tinha que exortar os que trabalhavam com ele? Porque ele era um mestre. E as pessoas que trabalham com ele têm que estar preparadas. Eles não estavam preparados. Então eles tinham que ser ensinados e exortados. Ensinados e exortados. Quando ele via os outros errando, exortava. Errou de novo, os apóstolos, exortava todo mundo. Errou de novo, toma esporro. Porque eles tinham que dar o exemplo. Eles estavam caminhando com o mestre. Como é que eles vão ficar daquele jeito? Tem que mudar. E quem é que vai exortar? O mestre. Vai ser alguém de fora? Não, é o mestre. Ele era o mestre no meio. Então é ele que vai exortar. Tem alguém de fora capaz para exortar? Não, não tem. Então é o mestre. Ele era o mais capacitado para exortar os seus. Porque ama. Mas os seus, às vezes, pode ver a exortação como algo ruim. Nossa, ele está endemoniado, está tomado, está endiabrado, está beuzebuzado. Beuzebuzado. Já estamos aqui, né? Pois é. A gente não aguentou esperar a palestra, né? Sabemos que não podemos falar muito tempo por causa do computador, né? Eu estou falando com a Michelle, que está atrás da câmera. Temos quanto tempo? 43. Já passamos da meta, vamos ter que parar. Mas já estamos aqui, canalizados. Ele nem esperava por isso. Achou que ele ia falar. Começou falando mansinho, né? Começou falando mansinho, ele mesmo. Aí eu vou entrando. Devagarzinho, a gente vai falando. Né? A mensagem sempre é para muita gente. Por quê? Se faz necessário que se fale. Vai causar algum problema se falar mais um tempinho? Lá? Então, esse vai no domingo. Nós vamos dar palestras longas. Nós vamos voltar. Nós temos muita coisa para falar através dele. Junto com ele. Muita coisa. Muita coisa. E muita gente não vai gostar do que nós vamos falar. Lembra dos profetas antigos que não gostavam do que eles falavam? Está do mesmo jeito. Só melhorou um pouquinho. Só não estão assassinando mais. Né? Entre aspas, né? Porque ainda tem assassinatos, né? Mas eu acho que entre os espiritualistas não vai ter assassinato, né? Um espiritualista não vai assassinar outro. Eu acho que não, né? Senão é retroceder muito, né? Deixa isso para os guerreiros, né? Que ainda causam guerra aqui no planeta, né? Eu acho que os espiritualistas não vão fazer isso, mesmo sendo a maioria doentes, né? Acho que não. Eu acho que estamos buscando evolução, né? Como ele disse lá no outro programa, o Evangelho segundo o Espiritismo está só na cabeça, ele tem que estar no coração, né? Não está não. Não está não.
Não estamos vendo o Evangelho segundo o Espiritismo no coração. Estamos não. Estamos vendo na cabeça. Sendo falado bonito, de forma intelectual, de forma linda, maravilhosa, né? Mas não está no coração, não. Falado às vezes de forma mansinha, teatro, máscara. Teatro, tem um monte de ator. No meio espiritualista, tá cheio de ator, tá cheio de atriz, tinha que estar em Hollywood. Tinha que estar todo mundo em Hollywood. Tá cheio de ator. Ator bom é beça. Atriz, cada atriz maravilhosa. Melhor do que os próprios atores e atrizes de Hollywood. Tinha que estar na novela. Estão perdendo tempo. Tinha que estar na novela. Tinha que estar no meio espiritualista, não. Tinha que estar na novela. Né? Aí, a espiritualidade tem que vir dessa forma que está vindo. Tem que vir desse jeito. Tem que vir desse jeito. Os superiores, né? Os programadores de tudo isso queriam isso? De jeito nenhum. Eles queriam vir, sabe o que eles queriam fazer? Descer aqui e falar tudo no amorzinho. Tudo de forma amorosinha. Queria falar amorzinho, é o que eles gostam. Mas, do jeito que tá, não tá dando. Então, né? Vamos falar um pouco mais grosso. Que nem era antigamente. Antigos profetas. Né? Tá precisando falar desse jeito ainda. Né? Precisando falar desse jeito. Teremos muitas informações por aí, muitas palestras. Já estamos orientando o médium e tudo mais. Né? E vamos lá. Vamos continuar o trabalho. O trabalho começou agora. O médium só passou pela faculdade. Ganhou o diploma agora. Passou pela faculdade. O médium passou pela faculdade. Agora começa a pós-graduação. A pós-graduação. Está com diploma, já dá para fazer alguma coisa. Né? O diploma. Né? Teve o aprendizado. Agora vamos trabalhar de verdade. Agora vamos trabalhar mais. Não quer dizer que não trabalhou da outra vez. Trabalhou bastante. Mas agora, né, trabalha mais forte. Né? Já teve o ensinamento, agora trabalha. Trabalha com mais eficiência. Tem que ter um ensinamento, tem que ter a faculdade. Já pensou se começasse agora sem faculdade? O espírito está pronto, mas encarnado não estava. Encarnado não estava. Esquecimento total. Teve que relembrar tudo, relembrar quem é, relembrar os conhecimentos, né? Ler para poder relembrar. Relembrou? Lembrou quem é? Agora vamos trabalhar. E leva um tempo, levou alguns anos para poder relembrar. Aprender várias coisas, né? Levou alguns anos para poder relembrar. Relembrou. Agora vamos trabalhar. Está com diploma. Está apto. Está apto. Né? E é isso. Que Deus abençoe a todos.